prática de yoga, ela não é apenas o trabalho físico, como muita gente pensa, né? Que é fazer um alongamento, que é colocar o pé no pescoço, que é fazer malabarismo. A prática de yoga é totalmente o contrário do que muitas pessoas imaginam, né? Existe um estigma em cima do yoga. O yoga é uma filosofia de vida, né? E, claro, tem a parte física, mas a gente trabalha a parte emocional, a parte espiritual, né? Então, nós trabalhamos com meditação, com exercícios respiratórios, que são chamados pranayamas, e para chegar num único fim, que é o autoconhecimento, que é se melhorar como ser humano, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando começa a praticar yoga é aprender a respirar, né? Muita gente acha que respira certo, mas 99% não respira adequadamente. E nós costumamos dizer, respiração correta só se você tiver a coluna ereta. Então, para isso, a gente tem que fortalecer os músculos, principalmente dessa região do core. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é que coloquem a mão no abdômen, fechem um pouco os olhos ou olhem para baixo, se forem refratários, né, a fechar os olhos, se tiver algum problema de vertigem, e vai inspirar, e quando inspira, o abdômen se projeta, e quando expira, você contrai o abdômen. E você vai fazer esse exercício, esse reconhecimento de como está a sua respiração, umas 3 vezes. E vai contar em quantos segundos você inspira e em quantos segundos você expira. Vamos lá? Então, vai inspirando, até perceber que preencheu toda a capacidade dos seus pulmões. E aí sim, solta bem devagar, até sentir que seus pulmões estão vazios. Vai fazer isso por 3 vezes. Esse reconhecimento é muito importante porque a maioria das pessoas não sabe, mas o ideal para nós mulheres, né, pelo nosso biotipo, pela nossa capacidade respiratória, seria a inspiração em 8 segundos. Contar até 8, para poder preencher. A gente imagina que está preenchendo toda essa região, tá? Claro que não é isso, mas nós inspiramos e o ar, a gente imagina que entra e vai descendo até a região do abdômen, e para sair a mesma coisa. Então a gente esvazia todo o nosso tronco, vamos dizer assim. Para vocês saberem, a expiração, o ideal, tá? Seria expirar no dobro do tempo que você inspira. Se inspirar em 8, tem que soltar em 16. Difícil? Muito difícil. Isso só com a prática e com a respiração consciente. É claro que no dia a dia a gente respira aqui em cima, né? Eu costumo dizer que a gente respira para não morrer. Mas o ideal é quando você está parada, vai fazer os seus exercícios respiratórios, então ir aumentando essa capacidade respiratória, até chegar em 8 segundos para inspirar e o dobro para soltar o ar. Com a expiração, além de você normalizar batimentos cardíacos, você vai eliminar toxinas que ficam acumuladas nas articulações. Então, lição 1, praticar a respiração consciente. Uma outra coisa que nós devemos perceber também é como nós nos posicionamos no espaço. Então, quando estamos em pé, essa é a primeira postura do yoga, que é a postura da montanha, é o Tadasana. É você perceber que você está em pé, mas que sua base está firme, né? Como uma montanha, se vier um vento, ela não sai do lugar.
Nós podemos até balançar, mas nós não saímos do lugar. E para que isso aconteça, nós temos que perceber como a nossa base está posicionada. Então você tem que perceber o seu pé todo no chão. Você tem que perceber os seus pés afundando o chão. E aí perceber que você está segura para poder fazer as posturas de equilíbrio. E sempre lembrando que as posturas de equilíbrio, o equilíbrio que você adquire numa prática de yoga, que também é uma das coisas mais difíceis da gente adquirir, é o equilíbrio físico, mas esse equilíbrio físico a gente leva para o emocional. Um interfere no outro. Então tem dias que nós estamos com algum problema, estamos nervosos ou tristes, e isso influencia no nosso equilíbrio corporal. Então, para isso, a gente pratica esses exercícios de equilíbrio no yoga. Então, nós sempre começamos nessa postura da montanha, e nós vamos elevando os braços para a lateral, sempre pensando que os braços têm que estar na linha dos ombros, virou palmas das mãos para cima, subiu, e estica lá em cima, como se alguém te puxasse. E o alongamento você vai sentir aqui nas axilas. Então estica, 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 dedos afastados, e aí tira os calcanhares do chão, só um pouquinho, para perceber como está seu equilíbrio. E mantém. Vai manter, mas prestar atenção na sua respiração. Porque o que acontece, normalmente quando nós montamos, né, vamos dizer assim, um asana, que é a postura no yoga, nós já prendemos a respiração para poder fazer esse movimento. Então depois que a postura já foi executada, você tem que perceber como está a respiração. Porque movimento tem que ser sincronizado à respiração. Vai voltar devagar, primeiro colocar os calcanhares no chão, descer os braços da maneira que subiu e soltou. E vai perceber que aí os ombros desceram mais, os ombros se afastam das orelhas. Então temos que lembrar sempre, o ombro não é brinco, nós temos que ter essa distância grande das orelhas, porque essa região é onde mais a gente acumula tensão, ok? Nós vamos agora elevar só um dos braços, lembrando que tudo que se faz de um lado do corpo tem que ser feito do outro. Vamos elevar um braço, esticar como se alguém te puxasse, virar a palma da mão para cima, subir esse braço, alguém também te puxa lá em cima e você lateraliza. A outra mão fica solta, o outro braço solto, e esse vai sobre a sua cabeça, sobre a sua orelha, ok? E vai desmanchar do jeito que montou a postura. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, e aí, lembrando que cada postura, você procura ficar nela por 3 respirações completas. O que isso significa? Eu inspiro no tempo que me for possível e solto o ar. Faço isso 3 vezes para depois voltar. E relaxo. Esse relaxamento é feito, nós chamamos da postura do elefantinho. Então é uma torção, nós giramos, tiramos o calcanhar do chão quando giramos. Essa é uma das posturas muito boas para a gente fazer à noite. Quem tem problema de insônia, que tem essa região muito tensionada, então faça isso antes de dormir, que vai te dar um alívio. E agora nós vamos tirar um dos pés do chão para ver como está nosso equilíbrio. Antes de tirar um pé do chão, eu vou transferir o peso do meu corpo, né, para o pé que vai ficar no chão, para ver se a minha base está sólida. Aí depois eu tiro o meu pé e seguro o joelho. Qual é o segredo da gente manter o equilíbrio? Além de ter a sua base bem posicionada, você tem que manter o seu olhar
num ponto na linha dos seus olhos, que é isso que vai manter você equilibrado. Se conseguir fazer isso, já está ótimo. Se estiver bem segura, bem firme, tenta trazer a coxa bem próximo ao seu tronco. Lembrando que, quando a perna sobe, a tendência é o tronco inclinar para trás. Isso não deve ser feito, tá? Lembrando também que quem vem é a perna, você não vai buscar. Então, coluna sempre ereta. Vou primeiro perceber como está a minha base, do lado oposto, tirar a perna do chão e segurar aqui. Lembrando também que os ombros têm que ficar relaxados, né? E quando eu seguro minha perna, a tendência é subir os ombros. Não. Relaxo os ombros, mantenho. Ah, estou me sentindo firme? Levo a minha perna até o tronco. Voltei, relaxo de novo. Então, a qualquer momento que você se sentir ofegante ou sentir que fez esforço demais, você relaxa nessa postura, quando fizer as posturas em pé, ok? Vai parando devagar, todo o movimento é lento, coordenado com a respiração. Vai afastar as pernas, numa distância que seja seguro, né? Então, os seus pés não podem inclinar, tem que estar totalmente no chão. Encaixa quadril, solta os ombros, separa esses ombros das orelhas. Vai girar o pé para o lado, isso nós vamos fazer dos dois lados, ok? Abrir os braços, olha se os braços estão na mesma linha, e aí eu vou descer esses braços, levando um deles lá próximo do seu pé e o outro braço lá para cima. Se você se sentir bem, olha lá para o polegar, se não, olha para frente e mantém aqui. Para voltar a mesma coisa. Vira o pé para frente, vamos fazer do outro lado. Girou o pé para a lateral, olha os braços. Então temos que lembrar sempre que o yoga não é competição. Ele é autossuperação, ele é autoconhecimento. Então você tem que perceber o seu corpo. Ter essa consciência do seu corpo, que normalmente nós não temos, né? Às vezes andamos com a coluna curvada e não sabemos que estamos andando assim, a não ser que você se olhe no espelho. E o yoga nos ensina isso, a ter essa consciência, né? A melhorar a postura. Então, esticou os braços, vai descendo, um braço vai para baixo, o outro vai lá para cima, olha para o seu polegar ou para frente. Como você se sentir melhor. E volta devagar. E solta os braços, aproxima os pés. E relaxa de novo. E o que nós temos que lembrar, que a grosso modo, posturas para cima, nós inspiramos, e posturas para baixo, nós expiramos. Isso a grosso modo, tá? Existem algumas exceções. Mas temos que lembrar sempre da respiração. Que toda vez que a gente faz um movimento, a tendência é prender a respiração. Agora nós vamos fazer o inverso, né? Trouxemos a perna para frente, vamos levar a perna lá para trás. Seguro aqui meu pé, tento encostar o calcanhar no bumbum. E lembrando, vou ficar de frente agora para vocês perceberem, que o joelho tem que ficar para baixo, paralelo ao outro, nunca para lá, ok? Tudo isso tem que ser observado para a gente não lesionar qualquer parte do nosso corpo. Mantenho aqui. Depois vou fazer o outro pé, lembrando que seria bom que nós ficássemos 3 respirações em cada postura, sem exceção. Caso alguma postura seja muito ruim para você,
Por isso que existem muitas posturas no yoga e a gente acaba elegendo as que a gente gosta mais, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer aquelas que te fazem bem, que você se sinta melhor. Numa prática de yoga, né, presencial, eu deixo as pessoas bem à vontade para fazerem as posturas que querem, que gostam, que vão trazer um benefício porque se sentem bem naquela posição, ok? Aí fizemos as duas pernas, ok? Volta, afasta novamente os pés, vai projetar o bumbum lá atrás, levar as mãos nos joelhos, deixar o seu tronco paralelo ao chão e olhar para frente. Com esse movimento, nós estamos dando um alívio para a lombar e fortalecendo a cervical. Você vai sentir um alongamento intenso na parte posterior das pernas. Mantém aqui. E depois, sim, você pode levar as mãos até o chão, tentar afastar as pernas do seu limite, para ver se consegue colocar as mãos no chão. E daqui, você pode ir ousando, né? Claro, nunca no mesmo dia, né? Mas você vai fazendo um pouquinho a cada prática até você conseguir colocar os antebraços e o topo da cabeça. Lembrando que as pernas têm que estar esticadas, ok? Então assim você vai descansar. Essa é uma das posturas invertidas. E para subir, a gente lembra que tem que desenrolar a coluna e a cabeça é a última que encaixa. Então, lembrando que as posturas invertidas, invertidas são aquelas posturas onde a cabeça fica, onde o coração fica acima da cabeça, né? E nessas posturas vai um fluxo maior de sangue para o cérebro. Isso vai trazer uma irrigação maior, né? Clareza de pensamento, vai minimizar rugas de expressão. Então, toda postura invertida, ela é muito benéfica, tá? E não necessariamente você precisa fazer o Sirsasana, que é aquela postura do yoga onde a gente fica, onde a gente planta a bananeira, vai? Vamos dizer assim. Então, existem muitas posturas invertidas que você pode fazer, inclusive deitado, ok? E agora nós vamos sentar. E eu gostaria de lembrar que sempre que a gente passa das posturas em pé para sentadas, das sentadas para deitado, você tem que fazer uma transição adequada, para não perder toda a energia que você conseguiu até agora, todo o trabalho que a gente fez em pé. Se eu me sentar de qualquer jeito, eu vou perder tudo aquilo que eu consegui até agora, ok? Então, para sentar, nós vamos elevando os braços. Essa é uma das maneiras da gente fazer a transição. E eu vou sentando como se tivesse uma cadeira. Como se eu sentasse numa cadeira, mas com o tronco ereto. Eu vou sentir um trabalho intenso nas coxas e eu vou descendo. Quando eu percebo que está queimando as minhas coxas, é o momento de eu descer totalmente. E aqui, se eu conseguir colocar os pés no chão, eu vou fazer uma outra postura que é para dar um alívio bem grande na lombar, que é a postura do sapo. Levar as mãos por dentro e levar para cá, para os lados. Você vai perceber que a sua lombar vai alongar bastante, vai dar um conforto grande nessa região. Sempre lembrando que a cabeça também fica nessa posição, é um prolongamento do seu tronco para fortalecer a cervical. E aí, depois eu posso me sentar. Uma coisa importante também de se lembrar é que a primeira coisa que acontece quando nós vamos envelhecendo é o enrijecimento dessa região da cervical. Então, muitas pessoas não conseguem olhar para cima, a não ser mexendo os olhos. E o ideal é que a gente olhe para cima, soltando a cabeça. E para isso nós temos um
Mudra, né? Que nós chamamos de Brahma Mudra, que é esse movimento de cabeça. Existe, inclusive, uma lenda indiana sobre esses movimentos, que Brahma, que é um deus indiano, ele era muito ciumento, ele só tinha uma cabeça, mas ele queria saber para onde a mulher ia. Então, ele criou mais 3 cabeças. Então, são esses movimentos que nós fazemos pensando nas 4 cabeças de Brahma. E o que isso significa, né? O que isso nos mostra? Que toda situação tem vários lados e que a gente tem que olhar por todos os ângulos antes de chegar a uma conclusão. Então, como fazemos isso? Vamos sentar de uma maneira que seja confortável para você. Então, você pode sentar assim, com as pernas simplesmente dobradas no chão, em Sukhasana, ou podem colocar um pé sobre a sua coxa. Você vai perceber qual é a maneira mais adequada de sentar para fazer as posturas dessa maneira. E isso depende da sua flexibilidade, do seu conforto. Lembrando que flexibilidade também é uma questão de genética, claro, da prática também, né? Então, se não consegue fazer isso, flexionar as pernas dessa maneira, deixa as pernas dobradas aqui. O importante é que você sinta os 2 ossinhos no chão. Os isquios têm que estar no chão, não o cóccix, os isquios. Se eu percebo os meus isquios no chão, eu vou ter certeza de que minha coluna está ereta e de que a minha respiração, consequentemente, estará correta, ok? Então, vamos lá. Sentando assim, soltando os ombros, deixa as mãos, os antebraços relaxados. Nós vamos inspirar sempre no centro e quando movimentarmos a cabeça, vamos soltar o ar. Então, inspiro aqui, olho lá para cima e solto o ar. Quando terminar, você precisar inspirar de novo, você volta. E lembrando que esse movimento de olhar para cima vai fazer massagens na sua tireoide. Isso muito importante para nós mulheres. Então, inspirou aqui, expirou. Inspirou e expirou, levando o queixo de encontro ao peito. Inspirou, olha para o lado esquerdo. Não é inclinar a cabeça, tá? É só girar a cabeça e olhar por cima do ombro. Volta inspirando e expira, olhando para o lado direito. E volta. E vai fazer isso quantas vezes você quiser, porque essa região é sempre muito tensionada. Então, quanto mais fazer movimentos com a cabeça, mais você vai se beneficiar, mais vai se sentir aliviada. Sempre lembrando que o ombro não pode estar próximos às orelhas. E aqui, nós vamos, ainda continuando com as pernas cruzadas, vamos levando o antebraço para o chão, sem tirar os isquios do chão. E eu elevo o braço oposto e vou lateralizar. Lembrando que o braço tem que estar sobre a orelha. E eu olho para frente. E lembrando também que quanto mais você fica na postura, mais você alonga. E o alongamento se dá na expiração, porque quando a gente expira, a gente relaxa mais um pouquinho, né? E aí é que acontece esse trabalho de alongamento. Faz para o outro lado também. Então, primeiro o antebraço, não tira o bumbum do chão, eleva o braço, deixa o braço cair sobre sua cabeça e lateraliza. E mantém. E respira. E volta quando quiser. Ok? Mantém ainda uma perna flexionada. Estica a outra.
calcanhar sempre o mais próximo do períneo que você puder. Vamos colocar a mão oposta no joelho da perna dobrada, esticar o outro braço, cresce esse braço lá em cima, para poder lateralizar o seu tronco. E a sua mão vai de encontro ao seu dedo do pé. E vai se soltando, que vai conseguir relaxar mais. Com essa postura, você vai perceber um alongamento bem intenso aqui na região posterior da perna. E lembrando que a sua perna não pode ter buraco, tá? Se tiver algum buraco é porque você não tem um alongamento suficiente para deixar ela naquela posição. Então traga um pouco para frente. Ela tem que estar totalmente no chão, ok? Vai fazer do outro lado. Sempre lembrando, tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Toda vez que eu me mexo, os meus isquios já saíram do lugar. Então posiciono, os ossinhos estão no chão, os ossinhos do bumbum. Ok, vamos continuar. Mão oposta no joelho e desce. Olha para frente e mantém. De preferência, 3 respirações. Ok? E aí, como nós já alongamos bastante, nós podemos agora afastar as 2 pernas. Então, assim, lembrando, quem não é praticante de yoga, quem não tem um tapetinho desse, um mat, pega um outro tapete qualquer, ou fica no chão se quiser, mas não pode ser nada escorregadio, não pode ser canga, não pode ser toalha, porque você pode se machucar, ok? Então você vai afastar os pés. Para quem não é bailarina, né, o ideal é que você afaste os pés nessa medida, que é 1,60 m. Percebendo os isquios no chão, você vai levando as mãos em direção aos dedos e mantém o seu tronco inclinado, olhando para frente. Depois você vai colocar os seus antebraços no chão. Colocar os cotovelos no chão. O trabalho nessa região é intenso. Então, muita gente não consegue colocar os cotovelos. Nós temos alguns ajudantes, né, no yoga, por exemplo, como um bloquinho, esses bloquinhos de EVA. Se você não tem, usa um livro, alguma coisa que você consiga perceber o seu progresso, né? Então, quem tem pouco alongamento, porque o que acontece quando fazemos isso, o trabalho maior é nessa região e causa um desconforto para quem não tem essa região alongada. Então, você pode usar um ajudante. Eu posso colocar isso assim. Aos poucos, eu viro ele de lado. Aos poucos, eu vou virar do outro lado. E aos poucos, eu posso dispensar. Ok? O ideal é a gente conseguir colocar a testa no chão. Esse é o alongamento máximo. Eu gosto sempre de dizer qual é o máximo da postura para que você vá se superando a cada prática, né? Para poder atingir a totalidade da postura, ok? Agora nós vamos flexionar as pernas, segurar aqui no dedão e tentar tirar os calcanhares do chão. Nesse momento, nosso tronco vai inclinar um pouquinho para trás, claro. Você mantém o equilíbrio, não vai ficar com os isquios no chão. Agora sim, é o cóccix que vai te segurar. Se estiver bem equilibrada, vai tentando afastar as pernas. Lembrando que mesmo sentada também é uma postura de equilíbrio e que a gente tem que fixar um olhar num ponto na linha dos seus olhos. Mantém aqui. Se não conseguir manter a perna esticada, mantém flexionada, ok? Cada um no seu limite do dia, né? Que a cada dia é diferente. Junta
os pés novamente, coloca os pés no chão, relaxa os joelhos e vamos abrir os nossos pés como se fosse um livro, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E o trabalho continua sendo nessa região. Então, abre o livro e fecha. E mantém. E novamente cruza as pernas. Posiciona os isquios. Relaxa os ombros. Inspira. E vai levar os seus braços lá para frente. Como se você fosse encostar a testa no chão. Vai levar as mãos lá para frente, testa no chão. E vai manter. Depois vai caminhar com as mãos em direção ao seu joelho esquerdo. E vai deixar o seu tronco encostado na sua perna. Vai voltar para o centro e vai para o lado oposto. Volta para o centro e desenrola a coluna. Sempre lembrando que a cabeça é a última que vai encaixar. Ok? E aí nós vamos ficar em 4 apoios. Lembrando que os joelhos ficam na linha do quadril, as mãos ficam na linha dos ombros. E vamos fazer esse movimento. Inspirou, olha para cima e empina o bumbum. Expirou, recolhe o bumbum e o queixo vai de encontro ao peito. Então, vai fazer esse movimento com a sua coluna. E vai fazer isso umas 3, 4 vezes. Inspira e expira.